A gente segue falando da CPI da pandemia. Vamos conversar ao vivo com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O senador é suplente na CPI. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Visão CNN e gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dos trabalhos da comissão até o momento, como ficou a sua visão sobre o que foi dito até agora. Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Os 3 depoimentos que foram colhidos foram produtivos, no sentido de mostrar como funciona a cadeia de comando, como são feitas as decisões, como é a tomada de decisão no Ministério da Saúde. Apontam claramente para uma oposição entre a opinião técnica dos 3 ministros que têm formação médica, incluindo o atual ministro Queiroga, e a postura que é adotada pelo senhor presidente. Isso gera um ruído, gera uma dificuldade que precisa ser mais bem esclarecida para que a gente entenda até que ponto isso impactou negativamente na saúde pública. Mas alguns pontos já estão muito claros. Você tem uma imposição, uma insistência, uma persistência em medidas que não encontram abrigo na ciência, que é consenso mundial. E isso gera resultados que são alarmantes. A gente tem expectativa de ouvir mais gente na próxima semana e um pouco mais adiante ter a presença do ex-ministro Pazuello. Renata Agostini tem uma pergunta. Senador, boa tarde. Essa semana, apesar de muitos temas terem sido abordados, muitas horas de depoimentos, houve uma ênfase em explorar essa relação do ministro da Saúde com o presidente Jair Bolsonaro, especificamente em relação à recomendação da cloroquina. Qual é a tônica que o senhor entende que acontecerá na próxima semana? Temos, por exemplo, o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, também do presidente da Anvisa, Barra Torres. A gente vai ter uma ênfase, por exemplo, em vacinas na próxima semana? Sem dúvida, o tema vacinas vai ser muito mais tocado na próxima semana, até por uma questão cronológica. Mandetta e Tais tiveram pouca oportunidade de tratar desse assunto. As vacinas só começaram a ter uma pesquisa mais próxima da realidade no momento em que o gestor era Nelson Tais. Inclusive fez os primeiros contatos que acabaram resultando na contratação da vacina de Oxford. Com Pazuello, aí sim a gente tem uma informação mais consistente. No tocante ao almirante Barra, é importante garantir a parte da isenção técnica da Anvisa. É uma instituição que tem todo o nosso respeito, mas que tem alguns esclarecimentos a prestar. Senador, o senhor em uma entrevista comentou que com relação aos depoimentos dos ex-ministros Tais e Mandetta, havia uma relação muito forte que indicava que o condutor da política pública de saúde no Brasil, com relação ao enfrentamento da pandemia, nunca foi o ministro da Saúde, mas sim havia toda uma condução que dependia da vontade do presidente Bolsonaro. O senhor acha que isso pode acarretar, ao fim da CPI, em uma responsabilização por alguns dos erros cometidos na nossa condução da pandemia? A participação e a predominância da ação do presidente Bolsonaro é claríssima. 3 ministros que foram ouvidos relatam isso com absoluta clareza. O presidente Bolsonaro não entendeu até hoje que ele não é mais um tiozão do Zap ou um deputado irresponsável do baixo clero. Ele é o presidente da República. Toda ação que ele adota ou omissão que ele adota influencia duramente os destinos do Brasil. No caso da pandemia, particularmente, quando você tem uma insistência em medicamentos que a ciência abandonou há muito tempo, no tocante ao tratamento da Covid, quando ele combate de forma muito clara as medidas de isolamento, restrição de circulação, até mesmo o uso de máscaras, ele prejudica muito a atividade da saúde pública brasileira. Então, a gente está na etapa de estabelecer a clareza dessa cadeia de comando. Depois a gente vai identificar com mais precisão os prejuízos causados por essa gestão. E aí, no final, que se pode falar sobre responsabilidade. Nesse momento, quem está ouvindo são testemunhas. O próprio Pazuello chama a atenção, uma testemunha que procura um criminalista para se assessorar, mas ele é isso, ele é uma testemunha. É muito provável que ele colabore bastante com a CPI, apresentando a sua visão, a sua participação nos fatos que aconteceram. Gastos inadequados, retardo na adoção de medidas urgentes, como a aquisição de vacinas, por exemplo, e a questão de medidas mais claras, de campanhas para isolamento social, uso de medidas não medicamentosas de contenção da pandemia. Infelizmente, caminha para isso, para a gente ter uma predominância da participação do presidente da República. Senador, o nosso analista Leandro Rezende tem uma pergunta para o senhor também, lá do Rio de Janeiro.
Senador, obrigado por estar conversando com a gente aqui no Visão. Eu queria perguntar para o senhor da expectativa sobre o depoimento do Fábio Weingarten, né? Certamente ele vai ser questionado sobre as declarações que deu à revista Veja acerca do contrato com a Pfizer. E eu queria saber como que a CPI está se preparando para questioná-lo e se está em estudo, se o senhor defende que seja feita uma acariação eventualmente entre ele e o ex-ministro Pazuello. Qualquer definição sobre a cariação só vai acontecer depois das 2 oitivas. E aí sim, se você tiver uma contrariedade entre os 2 depoimentos, cabe fazer uma cariação. Então é prematuro falar sobre isso. A gente sabe que esse contato e o posterior contrato com a Pfizer tem muitos problemas, tem muitas dificuldades de compreensão. A primeira delas talvez seja entender o que o secretário de comunicação faz numa negociação com uma multinacional que vende vacinas. Não parece ser natural. Então, precisa ser muito bem esclarecido. A gente tem que compreender questão de valores de contratação, demora para contratação. Tudo isso tem que ser muito claro para o cidadão brasileiro. A gente está falando de valores altíssimos e a demora na contratação resultou seguramente em menor disponibilidade de vacinas e, consequentemente, mais mortes. Senador, o senhor chegou ao Senado como chefe de segurança pública de Sergipe e particularmente trabalhando no combate à corrupção no seu estado. A CPI, que originalmente iria investigar o governo federal e sua condução da pandemia, acabou sendo expandida para que fossem investigadas também verbas que foram destinadas a estados. O senhor vê algum fio que possa ser puxado de corrupção em quais estados também, eu gostaria que o senhor destacasse, onde o senhor vê que possa ser encontrado um nível de corrupção significativo que possa ter prejudicado o combate da pandemia? Nós temos várias operações em estados e municípios brasileiros, salvo engano, mais de 60. Esses documentos já foram requisitados pela CPI. Foi pedido mais um prazo, imagino que na próxima semana, até o final da próxima semana, a gente deve ter acesso aos documentos. E aí cabe a quem está requerendo essas diligências apontar quais são aqueles detalhes, aqueles fatos mais relevantes para que se avalie se são fatos que cabe apuração na CPI no Senado ou se devem ser remetidos à instância estadual, por exemplo. Então, é muito importante puxar isso. Ainda que o valor total suspeito de desvio seja pequeno, diante do tamanho dos valores que foram transferidos, tamanho do impacto na fiscal da pandemia, mesmo assim é muito dinheiro e cada real que é roubado nesse processo é um real que representa menos saúde para o Brasil. Então, a gente tem que fazer também esse trabalho. Muito obrigada, senador Alessandro Vieira, que esteve conosco aqui no Visão CNN, ele que é suplente da CPI da pandemia. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.